um assunto que não nos parece muito agradável nos dias de hoje, mas é necessário que se fale disso. E eu tenho aqui em Gênesis capítulo 3, e vocês já estão imaginando o que é que vem por aí, né? Gênesis capítulo 3, que a palavra vai nos falar a respeito. Deixa eu só ligar isso aqui que não tá. Espera só um minutinho. Complicado. É mais fácil do que você imagina. Tentando entrar aqui no outro aplicativo. Pronto, agora sim, consegui entrar no outro. E eu quero falar a respeito de um assunto polêmico, porém necessário. Acredito que todo cristão tem que no mínimo, todos os dias, buscar um pouco mais a respeito desse assunto, entender um pouco mais sobre ele, evitá-lo em suas ações, e você vai entender já já por quê. Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz assim, versículo 8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E esses versículos, ele vai nos levar ao tema que eu quero tratar hoje, que é a nocividade do pecado. Nós vamos falar sobre pecado. Nós vamos falar sobre aquilo que tem destruído a humanidade, que tem destruído relacionamentos, que tem destruído famílias. O pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como você trabalha todos os dias e recebe, ou quinzenalmente ou mensalmente, o seu dinheiro, você recebe o salário em decorrência daquilo que lhe é de direito, né? O pecado também funciona assim. Você peca, mas a Bíblia diz que ao pecado há um salário. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, nós vamos ver aqui que o salário, ou, aliás, o pecado, ele é uma doença espiritual. E o pior não é isso. É que ela é uma doença espiritual terrível. E para a gente dar continuidade a isso aqui, eu quero ler para vocês Isaías capítulo 1, versículo 5. Isaías 1 e 5. Na verdade, eu vou ler alguns versículos que tem tudo a ver com o que a gente está falando e vai continuar falando, porque o profeta Isaías, lá no capítulo 1, ele vai fazer um diagnóstico, né? É um diagnóstico sombrio dos pecados da nação de Judá. E em Revelação, no versículo 1, Isaías tem uma visão, né? E a respeito de Judá e Jerusalém, e que Deus vai falar com ele, entenda a seriedade que é o pecado, certo? E a Bíblia diz que no versículo 2 do capítulo 1 de Isaías, ele vai dizer assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Imagina, Deus agora, em toda a sua soberania, está dizendo que criou filhos e que esses filhos estão revoltados, estão contra ele, né?
Isaías está tendo aqui a revelação e Deus está fazendo aqui saber, através da palavra, dessa revelação. E Deus continua falando, olha Isaías, diz assim para o povo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Dá para imaginar que coisa triste? Agora Deus está dizendo que o seu povo, que os seus filhos escolhidos, um povo que ele cuidou, que ele trata como filhos, agora está dando as costas para ele. Ou seja, filhos corruptores. A corruptibilidade está tomando conta deles e o pecado, ele faz isso. O pecado, ele te separa de Deus, né? O pecado, ele veio para destruir tudo. Essa é a verdadeira condição do pecado. É a condição daquele que vive na prática do pecado, né? Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Espera, vocês continuam em rebeldia? Então toda a cabeça está doente, todo o corpo está enfermo. Ou seja, Deus está dizendo ali, através de Isaías ali, né? Revelando para Isaías, e Isaías está passando para o povo, e Deus está dizendo, olha, o corpo de você está doente. Do pé à cabeça, da cabeça aos pés, está todo doente. E o pecado, a gente vê que quando, né, o pecado ele vem para as nossas vidas, nós damos lugar para ele apodrece nossa vida. Ele destrói. A Bíblia diz que o diabo veio senão matar, roubar e destruir. O pecado vem fazer isso, ele vem destruir. Ele vem acabar com tudo que... lutar para acabar com tudo que Deus criou. Essa é o real efeito. E esses efeitos, eles devastam, sabe? Porque eles podem perdurar até pela eternidade. Como assim, irmão Márcio? Ele pode perdurar para a eternidade? Porque é o seguinte, nós fomos chamados para a vida. Nós temos um Deus, como João disse, que ele disse, olha, eu vou vos preparar lugar. Mas, imagina você aí, ele disse que vai preparar lugar e vai voltar e vai levar o seu povo. E quando ele está dizendo aqui, nós vemos aqui que esse pecado pode perdurar para a eternidade, nós vemos que o salário do pecado é o que? A morte. Nós sabemos que a nossa vida aqui é só um preparo. Então, se eu sei que o salário do pecado é a morte, eu sei também das consequências, porque eu creio no céu e no inferno. Eu sei que se eu buscar, por mais difícil que é todos os dias, fazer a vontade do Senhor, viver a vontade dele, mas que é prazerosa, é difícil, mas é prazerosa. Né? O Senhor está ali todos os dias nos sustentando, e nós vemos que isso tem consequências eternas, boas ou não. Então isso perdura, né? Então Deus, em toda a sua soberania, ele vem intervendo, né? E a gente vê ali a queda do pecado original, né? O rompimento dos laços, e nós vemos que é uma força que ela vem destruindo tudo. Então ela é uma força invisível, mas que atingiu toda a raça humana, né? E nós podemos aqui aprender algumas coisas a respeito dessa nocividade do pecado. E a primeira coisa que nós vamos aprender